Olha, o ano é 2026 e uma verdadeira tempestade perfeita está se formando sobre o Irã. A situação está tão tensa que a região inteira está, assim, à beira da guerra. Vamos mergulhar fundo e entender os três fatores críticos que estão jogando gasolina nesse fogo. Para começar, vamos situar o cenário. Estamos em janeiro de 2026. A tensão no ar é quase palpável. Os Estados Unidos e o Irã estão perigosamente próximos de um conflito direto. E cada movimento, cada declaração está sendo observado pelo mundo todo com o fôlego suspenso. E esse aviso, bom, ele não poderia ser mais direto, veio da Casa Branca e deixa muito pouco ou quase nenhum espaço para diplomacia. As linhas de comunicação, que já não eram boas, estão se fechando de vez. E não é só retórica não, uma demonstração de força massiva já está em andamento. Uma armada americana liderada por um dos maiores porta-aviões do mundo está a caminho, aumentando ainda mais a pressão numa região que, francamente, já está no limite. Ok, mas como é que a situação chegou nesse ponto? A resposta não é simples, não foi uma única coisa. Na verdade, é a convergência de três crises gravíssimas que estão crescendo, e pior, uma alimentando a outra. Para a gente entender de verdade como chegamos aqui, primeiro a gente precisa olhar para dentro. A primeira dessas crises é um verdadeiro incêndio que está queimando dentro das próprias fronteiras do Irã. O regime está enfrentando um desafio interno como nunca antes visto, vindo do seu próprio povo. 1.500.000. Esse é o número. É a quantidade de reais iranianos que agora são necessários para comprar um único dólar americano. É difícil até de imaginar, mas esse número é o símbolo de um colapso econômico simplesmente catastrófico. A moeda está em queda livre e a inflação dos alimentos, que é o que mais pesa no bolso da população, está batendo níveis assustadores. Isso levou milhões, literalmente milhões de pessoas a uma situação desesperadora. E aqui a gente vê uma mudança fundamental. O que leva as pessoas às ruas mudou. Antes, o foco era em liberdades civis, em direitos. Agora, a luta é pela pura sobrevivência econômica. Não é mais só sobre direitos, é sobre ter o que comer. É uma luta contra a fome. E a resposta do regime tem sido absolutamente brutal. Os números são trágicos. Milhares de mortos, dezenas de milhares de presos e o país praticamente mergulhado numa escuridão digital, com blackout de internet para tentar conter os protestos. Agora, vamos olhar para fora. Ao mesmo tempo em que o Irã ferve por dentro, o país enfrenta uma pressão militar externa gigantesca. É quase como se estivessem construindo um anel de aço ao redor do país. Basta olhar o mapa. Os Estados Unidos mantêm uma presença militar muito significativa, com bases espalhadas por vários países vizinhos, o que na prática cria esse cerco estratégico ao redor do Irã. E essa rede de bases permite uma projeção de força muito rápida. Caças de última geração, navios de guerra poderosos, drones avançados, tudo isso está ali, pronto para entrar em ação a qualquer momento. E agora chegamos ao terceiro elemento, que talvez seja o mais explosivo de todos nessa tempestade perfeita: o impasse total sobre o programa nuclear do Irã. Essa linha do tempo mostra uma escalada que é, no mínimo, alarmante. Em poucos anos, a gente saiu de um acordo diplomático rompido para ataques militares diretos e agora um impasse total, onde ninguém parece disposto a ceder. E aqui está uma conexão crucial entre as crises. Existe um mecanismo diplomático chamado snapback, que permitiu que sanções pesadíssimas fossem reimpostas. E são justamente essas sanções que estão alimentando a crise econômica que, por sua vez, está incendiando as ruas do Irã. Está tudo conectado. Do outro lado da mesa, o Irã rejeitou completamente esses termos. O líder supremo Khamenei chegou a afirmar que a administração Trump não é digna de qualquer tipo de cooperação. Ou seja, um beco sem saída. Então, vamos em frente. E agora que a gente juntou as três peças do quebra-cabeça, fica claro por que essa crise tem implicações que vão muito além da região. Elas são globais. 20%. Essa é a porcentagem de todo o petróleo do mundo que passa pelo Estreito de Hormuz. É uma passagem marítima super estreita que o Irã poderia facilmente ameaçar em caso de um conflito. Qualquer problema ali não afeta só o mercado de energia. Causa um efeito dominó na economia do planeta inteiro. A simples ameaça de um conflito já está fazendo o preço do petróleo subir. Uma guerra de verdade, bom, poderia desencadear uma recessão global. Mas para entender todos os riscos, a gente precisa olhar além dos estereótipos. O Irã não é só uma potência militar, é também um líder regional em tecnologia de ponta. A gente está falando de engenharia aeroespacial, nuclear, nanotecnologia, medicina. É um país complexo.
A realidade social do país é muito mais complexa e cheia de nuances do que se costuma imaginar. É uma sociedade moderna com muitas facetas, onde as mulheres são maioria entre professores universitários e onde vive a maior comunidade judaica do Oriente Médio, fora de Israel, com direito à representação no parlamento. E assim, a gente chega na pergunta que vale $1 milhão. Com a pressão vindo de todos os lados, de dentro do próprio povo, de fora dos rivais e diplomaticamente por causa do programa nuclear, será que a diplomacia ainda tem força para tirar a região da beira do abismo? Essa é a questão crítica, enquanto o mundo inteiro assiste, esperando para ver se essa tempestade perfeita pode ser evitada sem consequências catastróficas.